Livro dos Salmos, Salmo de número 131. Assim diz a palavra do Senhor. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espero, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Vamos à presença do Senhor, oração mais uma vez, irmãos. Santíssimo e eterno Deus, amado Pai, graças te damos pela tua santa e preciosa palavra. Obrigado, Senhor, por esse dia do Senhor. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, reunidos como tua igreja. Um coração desejoso, ó Pai, de ouvir a tua palavra. Palavra essa que é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e que penetra ao mais profundo do nosso coração, nos traz discernimento, transformação e vida, pela aplicação eficaz do teu Espírito Santo. Desvenda os nossos olhos, ó Pai, para que possamos compreender as maravilhas da tua lei. Ajuda-nos a compreender a tua palavra, ilumina as nossas mentes, aquece o nosso coração. E que as palavras que saiam dos meus lábios, assim também o meditar do meu coração, sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Queridos irmãos, se alguém lhe perguntasse hoje, como está o seu coração? O que você responderia? Será que seu coração está inquieto? Será que o seu coração está desassossegado? Será que o seu coração está angustiado? Será que as pressões e preocupações desse mundo têm tirado o seu sono, a sua paz? Como está o seu coração hoje? Diante de tudo o que estamos vivendo, irmãos, talvez a grande pergunta que a sua alma anseia por resposta hoje seja: como eu posso aquietar a minha alma? Como eu posso encontrar descanso em Deus? É exatamente este assunto que quero tratar com vocês hoje nesse salmo. E este é um dos salmos favoritos de John Stott. Este salmo de Davi é um cântico de romagem ou de peregrinação, ou como aparece em algumas Bíblias, um cântico de ascensão. Entende-se que os salmos 120 a 134 são assim chamados porque eram cantados quando os peregrinos de todo Israel se dirigiam a Jerusalém para cada uma das três grandes festas judaicas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. E então eles cantavam estes salmos durante todo o caminho. E podemos notar que neste pequeno salmo não se fala muito diretamente sobre o Senhor. Na verdade, aqui encontramos uma confissão de Davi diante de Deus. E com essa confissão, irmãos, aprendemos sobre a maneira como Deus espera que nos aproximemos dele, a maneira como podemos encontrar descanso nele. Como os peregrinos em sua viagem deveriam se achegar a Deus em Jerusalém, como nós hoje devemos nos achegar a Deus, como nós encontramos descanso nele. O Salmo 131 nos oferece uma resposta simples e clara, que podemos dividir de acordo com os seus 3 versículos. Como encontrar descanso em Deus? Em primeiro lugar, vivendo com um coração humilde. Veja comigo o verso 1. Senhor,
não é soberbo o meu coração. Warren Wiersbe diz que se havia alguém em Israel com motivos de sobra para se orgulhar, era Davi. Oitavo filho de um cidadão comum, Davi começou trabalhando como simples pastor de ovelhas e, no entanto, se tornou o maior rei de Israel. Soldado corajoso, general e tático, talentoso e servo sincero de Deus. Foi Davi quem derrotou os inimigos de Israel. Ele expandiu as fronteiras de sua terra e ajuntou a riqueza que Salomão usou mais adiante para construir o templo. Davi também escreveu quase metade dos salmos. E apesar de, assim como nós, ser culpado de desobedecer ao Senhor, ele sempre se arrependeu e buscou o perdão misericordioso de Deus. Foi por amor a Davi que o Senhor manteve acesa a sua lâmpada em Jerusalém durante os anos de decadência em Judá. E foi pela linhagem de Davi que Jesus Cristo veio ao mundo. Com exceção, irmãos, de algumas ocasiões em que ele cedeu a seus desejos egoístas, Davi andou com o Senhor mantendo sempre um espírito humilde. Matthew Henry disse que este salmo é a confissão de humildade de Davi, com agradecimento a Deus por sua graça e não em vanglória. É bastante provável que Davi, como muitos intérpretes sugerem, tenha feito esse protesto em resposta às calúnias de Saul e de sua corte, que apresentavam Davi como um aspirante ambicioso, que sob a desculpa de designação divina, buscava o reino em seu coração orgulhoso. E por isso ele diz no Salmo 131, verso 1, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. É como se Davi estivesse dizendo, Senhor, eu estou sendo perseguido, Saul está me acusando de ser um homem orgulhoso, ambicioso, estão falando mal de mim, dizendo que eu quero tomar o reino, mas tu sabes, Senhor, que isso não é verdade, que não há ambição em meu coração, que eu não olho para os outros com altivez, com superioridade, como se eu fosse melhor do que os outros, que eu não procuro grandes coisas. O meu coração não vive inquieto, eu não busco glória para mim, eu não busco poder, eu não busco riquezas, eu não busco reconhecimento, eu não busco honra, eu não procuro coisas que sejam maravilhosas demais para mim, que estejam muito além daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu sou um simples pastor de ovelhas, Senhor, tu conheces o meu coração. Calvino disse que Davi não pensava em si mesmo com liberdade para dar sequer um passo, se não fosse chamado por Deus a fazer isso. Calvino disse, Davi não pensava em si mesmo com liberdade para dar sequer um passo, se não fosse chamado por Deus a fazer isso. Quando ele diz, não é soberbo o meu coração, Davi se refere ao mais íntimo do seu ser. Coração nas Escrituras refere-se ao centro de nosso ser e envolve o intelecto, as emoções e a vontade. É também a sede de nossos planos, desejos e decisões. Será que você hoje, ao olhar para dentro do seu coração, você pode dizer como Davi, Senhor, não é soberbo o meu coração? Quando ele diz, nem altivo o meu olhar, Davi se refere à maneira como ele enxerga, como ele olha para a vida e para todas as pessoas que o cercam. Será que você também pode dizer isso?
Será que o seu marido, ou a sua esposa, ou alguém próximo a você poderia afirmar isso sobre a sua vida? Que você não é soberbo? Quando ele diz, não ando à procura de grandes coisas, ele está falando do seu modo de viver. Não ando, isto é, não é o meu modo de vida. Eu não vivo inquieto atrás de grandes coisas. Quando ele diz, nem de coisas maravilhosas demais para mim, refere-se àquilo para o qual Deus não nos chamou, mas mesmo assim queremos, muitas vezes. Davi não procurou ser ou ter o que Deus não havia determinado para a sua vida. Ele não tentou controlar a providência divina. Coisas maravilhosas quer dizer aquilo que está além de nosso poder, ou aquilo que é difícil de entender. Isso quer dizer que Davi não se envolvia com questões que não podia entender. Ele reconhecia os seus limites. Ele sabia que Deus, em sua providência, age muitas vezes de uma forma que não conseguimos compreender. Que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os seus pensamentos são mais altos do que os nossos. E quando questionamos a vontade de Deus em nossas vidas, é como se estivéssemos querendo nos colocar no lugar de Deus. É como se estivéssemos dizendo, Deus, se eu estivesse no teu lugar, eu teria feito de tal e de tal modo. Se eu estivesse no teu lugar, Senhor, eu teria feito de outra maneira. A pergunta é, como está o seu coração diante de Deus? Ao chegar para cultuar hoje, o seu coração é humilde diante de Deus? É humilde ao ouvir a palavra de Deus? A única forma que podemos viver diante de Deus é com um coração humilde, irmãos. Então, como podemos ter esse coração? Somente por meio de Jesus Cristo. Somente porque Ele nos deu um novo coração. É só por meio da graça de Cristo que podemos dizer, não é soberbo o meu coração, Senhor. Quando a graça de Deus nos ensina sobre a glória de Deus e sobre a nossa miséria, então essa mesma graça nos faz humildes. Humildes para não buscar aquilo que Deus não deseja nos dar. Humildes para não querer saber aquilo que Deus nos tem ocultado. É assim que está o seu coração hoje? Você está ciente de suas fraquezas, de sua insuficiência? Você pode dizer como Davi, meu coração não é soberbo? Você pode dizer, eu não fico querendo assumir o lugar de Deus em minha própria vida, porque eu estou certo de que tudo o que preciso eu tenho em Cristo. Eu estou certo de que Deus está cuidando de mim, da minha vida, da minha família. Se você pode dizer isso, então seja grato ao Senhor, pois a graça dele está operando em seu coração. Mas em segundo lugar, como encontrar descanso em Deus, irmãos? Segundo, vivendo com um coração contente. Veja comigo o verso 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Primeiro Davi diz o que não está em seu coração. E agora ele diz o que de fato está no seu coração. Ele revela o estado da sua alma. É por isso que ele diz no verso 2, pelo contrário.
Essa expressão no hebraico é uma fórmula de juramento que pode ser traduzida por seguramente ou deveras, trazendo mais força ao que ele dirá em seguida. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu tenho absoluta certeza que meu coração não está cheio de soberba, mas de contentamento diante de ti. Eu fiz calar e sossegar a minha alma. Interessante, irmãos, que Davi diz: eu fiz calar. Ainda que essa paz seja um resultado da graça de Deus sobre ele, há um esforço aqui, há uma busca por parte de Davi. Isso me lembra Gálatas, os frutos do Espírito, domínio próprio, há um exercício pessoal. Mas como ele faz isso? De que maneira? Quando Davi ainda era um jovem, Deus enviara Samuel até a sua casa para lhe ungir como rei. Ele não tinha ele então tinha essa promessa de Deus. Mas nós não encontramos Davi correndo atrás de sua coroação. Saul era o rei de Israel. E Davi não deu nenhum passo para retirar Saul e assumir o reinado. Ele mostrou-se bem tranquilo quanto a isso. Ele não ultrapassou os limites da sua vocação. Ele sabia que se esta era a vontade de Deus, então um dia ele se tornaria rei. Então ele diz: minha alma, se acalma, se aquieta. Deus é soberano. Em Isaías 43:13 está escrito: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? O Senhor é soberano, irmãos. Davi diz: a minha alma está tranquila. Mas de que maneira o salmista ilustra isso? Ele continua dizendo, verso 2, acompanhe comigo. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Isto é, os seus desejos não eram como de uma criança recém-nascida, gritando, chorando no colo de sua mãe, pedindo por leite, mas como uma criança que já passou dessa fase e que agora está no colo de sua mãe, não à procura de alguma coisa, senão do amor de sua mãe. Davi está dizendo: eu estou contente, eu estou calado e sossegado diante de Deus. Nós sabemos o que é uma criança que ainda não foi desmamada, irmãos. Ela fica inquieta, agitada, ela chora, pois deseja algo. Assim, muitas vezes, nossa alma quer estar por conta de nossos desejos e planos. Muitas vezes. Você sabe o que é isso? As coisas não saem como nós queremos. Temos dúvidas sobre o futuro. Há problemas que nos pegam de surpresa. Há coisas que desejamos e não podemos ter. Há pessoas que falam mal de nós, há problemas financeiros, há falta de emprego, há uma crise. Enfrentamos dificuldades, seja em questões de saúde, sejam com os nossos filhos ou com nossa esposa ou esposo, há frustrações, há enfermidades e tantas outras coisas que nos deixam inquietos. Há horas que queremos nos levantar e resolver tudo pela nossa própria força, não é verdade? Mas não conseguimos. Nossa alma treme, o nosso coração se perturba dentro de nós, a alma se agita, fica desassossegada, porque em nossa soberba queremos as coisas do nosso jeito.
Seu coração anda agitado? Há preocupações que lhe afligem? Você está descontente, preocupado? Cuidado. Estes são sinais da soberba que procura se esconder em nosso coração muitas vezes. Fazer a alma sossegar e calar-se não é algo fácil, irmãos. Certamente envolve conflitos internos, trava-se uma luta interna no âmbito do nosso coração. É preciso lutar contra a própria soberba, contra o desejo de riquezas, de glória, de honra, de aceitação, de reconhecimento, muitas vezes. É preciso renunciar aos sonhos de criança e colocar a vida inteira como um sacrifício de gratidão a Deus. Davi aprendeu a renunciar a seus altos planos e pensamentos soberbos. E você? Está disposto a abrir mão de seus planos, de seus desejos, mesmo que você os julgue bons e edificantes? Está pronto para ter menos do que pensou? Para ser menos do que planejou? Está pronto a contentar-se com o que Deus lhe dá, em vez de agarrar-se muitas vezes às suas ambiciosas expectativas? O Salmo 131 nos ensina a estar contentes com o que Deus nos concedeu. Não só em termos de bens, irmãos, mas também em termos da posição em que nos foi dada nesse mundo, a vocação que Ele estabeleceu para nós. Certa feita, um puritano disse que quando nos submetemos a Deus e fazemos sossegar a nossa alma, há uma mudança no centro gravitacional. O eu deixa de ser o centro. Deus se torna o centro da nossa vida. Amados irmãos, se Cristo nos deu um coração humilde, então sabemos que não há motivos para o descontentamento. Nós merecíamos a morte, mas Cristo morreu em nosso lugar. Nós não merecíamos nada, mas vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em Cristo nós podemos ter a certeza que Deus cuida de nós, que Ele fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Em Cristo nós podemos estar contentes. Nele temos tudo o que precisamos. Nele a nossa alma é como uma criança desmamada que se aquieta nos braços de sua mãe. Em Cristo a alma encontra contentamento na comunhão com Deus. Em Cristo a nossa alma deseja a Deus não pelo que Ele pode nos dar, mas deseja a Ele mesmo. Em Hebreus 13:5 está escrito: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Em Cristo nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4, versos de 11 a 13: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de escassez. Assim, tudo eu posso naquele que me fortalece. E ele continua no verso 19 dizendo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ele há de suprir. Em Cristo, meus irmãos, nós encontramos contentamento em Deus. Ele é tudo o que eu preciso.
Mas em terceiro lugar, como encontrar descanso em Deus? Terceiro, vivendo com um coração confiante. Veja comigo, verso 3. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Interessante que essa mesma expressão aparece no último verso também do Salmo 130. Espera. Nos versos 1 e 2, Davi fala do seu íntimo, do seu coração. Mas agora no verso 3, Davi convoca todo o povo de Deus a seguir pelo mesmo caminho. Ele diz: espera, ó Israel, no Senhor. É como se dissesse: povo do Senhor, igreja do Senhor, não há outra fonte de bênçãos, não há outro Salvador, não há pastor como Ele, portanto, esperemos somente nele. Espera no Senhor, quer dizer, entregue-se ao cuidado de Deus, confie em Deus, descanse em Deus, não seja soberbo e agitado, mas humilde, contente e confiante. Você não está entendendo o agir de Deus? O porquê disso ou daquilo na sua vida? Espera no Senhor. Você se sente incapaz de resolver as coisas? Não se inquiete. Espera no Senhor. Entregue a Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Entregue a Ele todos os seus temores, as suas dúvidas, as pessoas que você ama, os seus problemas e suas lágrimas. Ele é completamente confiável, perfeitamente sábio, inteiramente poderoso, e Ele te ama com amor profundo. É isso que Ele nos diz hoje por meio da sua palavra. O seu amor não falha, a sua graça não se retrai, as suas promessas são infalíveis. Por isso diz em Jeremias, em Lamentações 3:24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Devemos esperar em Deus, irmãos. Não apenas agora, mas é desde agora e para sempre, diz o texto. E significa que podemos esperar agora, podemos esperar amanhã, podemos esperar todos os dias das nossas vidas. Nós podemos esperar em Deus. Porque nós entendemos que o nosso Deus é eterno e todas as suas promessas serão cumpridas. Em Gênesis capítulo 3, diz que o homem pecou, mas Deus prometeu que ele iria enviar que esmagaria a cabeça da serpente e esta lhe feriria o calcanhar. Deus cumpriu a sua promessa, Ele enviou Cristo. Nós que estávamos perdidos, fomos achados em Cristo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nós fomos alcançados pela sua graça, nós lemos isso em Efésios. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, diz Isaías 53. Ele derramou o seu sangue no madeiro em nosso lugar, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele ascendeu aos céus e está sentado à mão direita de Deus Pai. Ele enviou o Santo Espírito para vivificar os nossos corações, para nos guiar a toda a verdade, para nos consolar e nos ajudar na caminhada. E continua a interceder por nós, diz Hebreus 7. E Ele já fez tudo isso. Todas as suas promessas têm se cumprido. Louvado seja o Senhor. E Ele ainda prometeu em João 14 que voltará para nos buscar, para estarmos com Ele para sempre. Ele disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim.
eu voltarei para buscar vocês, para que vocês estejam comigo. Por isso, em Hebreus 10, 23 diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Por isso o salmista diz no Salmo 27:14: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Como encontrar descanso em Deus, irmãos? Vivendo com um coração humilde, contente e confiante, que espera em Deus. Espere no Senhor. Quem espera não deve ficar murmurando, com o coração orgulhoso, questionando Deus muitas vezes, questionando a vida. Quem espera é humilde e submisso. Espere em Deus. Quem espera não fica inseguro, ansioso demais, inquieto demais, preocupado demais com o amanhã. Quem espera, confia e se contenta. Espera em Deus. Quem espera, com fé nele, descansa. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é o Deus provedor, Deus que nos ama, que cuida de nós, conhece cada detalhe, cada aspecto da nossa vida. E o Senhor provê tudo aquilo que é necessário. Tudo aquilo que é necessário para completarmos a nossa carreira, combatermos o bom combate, guardarmos a nossa fé, chegarmos ao fim da nossa caminhada. Tudo aquilo que é necessário, o Senhor proverá. Muitas vezes, não tudo aquilo que desejamos, mas aquilo que é necessário. E precisamos nos contentar com isso, com aquilo que o Senhor tem nos providenciado.